Dando sequência aí às entrevistas que fizemos com especialistas, agora vou mostrar o bate-papo que tive hoje à tarde com o Edson de Paula. O Edson, ele é de Limeira e ele é uma grande liderança na área e ele sempre dá palestras motivacionais e fala muito sobre medo, né? Essa busca aí que nós temos, né, de realmente enfrentar o medo, enfrentar os nossos fantasmas, né? A gente fala sobre isso, sobre os nossos demônios e como o medo nos trava, né? Como o medo nos deixa na zona de conforto, ele tira a nossa coragem. O Edson de Paula, ele é doutorando em psicologia pela PUC Campinas, consultor de desenvolvimento organizacional e mentor de liderança executiva em renomadas empresas nacionais e também multinacionais. Ele é mestre em psicologia pela PUC Campinas, especialista em psicologia da saúde ocupacional pela USP e tem vários outros títulos. E a gente conversou hoje com o Edson, ele estava saindo da faculdade, né, da universidade, da PUC Campinas, e bateu um papo com a gente dentro do carro e deu dicas importantes de como conseguimos enfrentar os nossos medos e as nossas fobias. Roda aí, Dandan. Quando uma pessoa tem medo, qual é a primeira atitude que ela deve tomar diante do medo? A primeira atitude, Nani, aliás, aí um grande abraço a toda a sua audiência da Rádio Educadora, tá? E eu gostaria de dizer para você assim que a primeira atitude que ela tem que tomar é aceitar. Ela precisa aceitar que o medo é uma condição natural do ser humano, uma resposta ou de repente a uma ação que aconteceu e esse efeito ele pode ser físico, pode ser mental. Então, é uma reação natural do ser humano. Então, no primeiro ponto, ele teria que aceitar esse medo, tomar consciência dele, para que daí ele possa elaborar, pré-elaborar e realmente cuidar desse medo. Há uma resistência muito grande no ser humano hoje em dia, ainda mais na atualidade, dessa questão da fragilidade humana, que o ser humano precisa ser um super-homem, uma super-mulher o tempo todo. Então, o medo é algo natural, meu amigo, minha amiga. O medo é algo natural. A primeira coisa que você precisa saber é aceite esse medo, respeite ele, tome consciência dele e entenda quais são os limites que você precisa transpor. Aí já é o próximo passo. Como que a gente mensura a intensidade desse medo? Se ele é um medo muito grave ou é um medo que dá para levar? Porque todo mundo tem medos durante o dia. Pode ser medo de um inseto, medo de altura, medo de dirigir, mas tem outros tipos de medos que daí sim a pessoa paralisa. Como que a gente mensura um medo aceitável e um medo que de repente tem que ser tratável? Muito bem, olha lá, nós temos aí 3 propostas de atitude perante uma situação de medo, como você já falou, são 3 E's, tá bom? O primeiro é a estagnação, a pessoa paralisa, estagnado, parado. Senti medo, paralisei. Segundo é a evasão, fugir, tentar fugir, sair correndo, né? Se livrar desse medo rapidamente. E o terceiro ponto é o enfrentamento, é um outro E, como eu enfrento esse medo. Essa questão que você está falando aí, existe uma escala na psicologia que fala, é uma ansiedade? A ansiedade é a primeira forma de medo. Ou é uma fobia? A fobia já é o exagero do medo, não me paralisa, tá? Ansiedade é aquela questão assim, olha, eu estou me sentindo ansioso. Por exemplo, eu preciso ler lá na frente na escola hoje, tá? Ainda não estou com medo, não está próximo do dia, mas estou ansioso, não é verdade? Aí, o que te trava lá na frente já é o medo. Já é o medo propriamente dito. É aquela primeira proposta atitudinal. Paralisei perante o medo. Estou na frente das pessoas, agora travei. Agora eu tenho realmente a sensação física, a sensação mental desse medo aqui, eles caracterizam na minha vida, né? Agora, quando o medo se aprofunda, ele se transforma numa fobia. Por exemplo, a claustrofobia, a agorafobia, ou seja, o medo de ficar preso no elevador. Eu nem entro no elevador. Uma coisa é você ficar ansioso diante de um elevador, né? Que você vai subir numa reunião. Outra coisa é você ter fobia, não poder ficar fechado dentro do elevador. Então, essas são as escalas. Logicamente, Nani, é importante que o indivíduo perceba isso e quanto mais aprofundado esse medo, ele procure realmente um especialista para cuidar desse medo, né? O Edson, você tem contato todos os dias com sempre grandes públicos. O que as pessoas te relatam? Qual é o grande medo da atualidade? Qual é o medo de 2022 que você tem percebido?
Olha, o grande medo da humanidade hoje, por incrível que pareça, é o medo da crítica, de ser criticado. Porque o ser humano, por natureza, ele ficou mais crítico. Nós vivemos aí uma pandemia, nós vivemos aí realmente um momento de muito isolamento. Mas você imagina, principalmente para os trabalhadores que ficaram em home office, trabalhando em casa, né? Esse cerceamento das atividades dele, as dúvidas dos líderes com seus liderados. Será que está trabalhando mesmo? Será que não está? Um professor com aluno, será que está estudando mesmo? Será que não está? Não é? Então, você imagina como que aumentou o grau de criticidade nas pessoas, não é? O medo de ser criticado, o medo de ser rejeitado, o medo de falhar, de errar. Então, essa questão daquilo que é crítico para a vida aumentou muito. Logicamente, né? O maior medo da humanidade é o medo da morte, o medo de ficar doente, o medo de se sentir inválido diante de uma situação. Mas hoje, eu posso afirmar para você, nos ambientes de trabalho, no mundo moderno, principalmente, é o medo de ser criticado e de aceitar que existem erros, existem falhas e que nós somos seres humanos. É aquela questão da síndrome do super-homem, a síndrome da Mulher Maravilha, né, no mercado de trabalho. Esse é o grande medo da humanidade hoje, né? E a gente está voltando de uma pós-pandemia em que a gente precisa mostrar trabalho, precisa mostrar resultado. O mundo mudou. Então, agora você precisa deixar de lado essa questão de ser um super-homem, uma super-mulher, para cuidar mais de si e ser um grande cuidador de si e dos outros, né? E não tem como cuidar de si se você não souber ouvir uma crítica. Não souber ouvir, olha, muda aqui, melhora ali. Ô Edson, identificando o medo, tendo toda essa leitura das nossas fragilidades, como seguir adiante? E aí, em todas as áreas, na carreira, em relacionamentos, né? Porque as pessoas têm muito medo das questões pessoais, medo de lidar com os filhos, medo do trabalho, enfim, medo da vida de forma geral, porque a vida realmente é muito difícil e nos cobra muito. Como seguir adiante? Eu costumo dizer o seguinte, Nani, quando você tem um grande problema na sua vida, divida ele em pequenas partes. Sobre o medo é a mesma coisa. Você tem um grande medo na sua vida, divida ele em pequenos medos, em pequenas noções de medo. Por exemplo, vou falar em público, é um grande medo. Eu tinha muito medo de falar em público, eu era tímido, introvertido, você sabe disso, né? E aí o que eu fiz? Eu preciso quebrar esse medo, né? Vencer essa dor, ser um vencedor do que um amador, aquele que ama a sua dor, né? Quebrando esse medo em pequenas partes. Bom, eu vou começar, vai ter o aniversário da minha filha, eu vou me propor agora a falar no aniversário, porque eu estou entre familiares, né? Se eu pagar um mico, que seja aqui no meio de todo mundo que eu conheço, né? Depois eu vou numa comunidade, vou ler lá na frente, vou ler na escola, vou me atrever. É ser um pouco mais atrevido, mas é sentir pequenas doses homeopáticas desse medo, que a gente chama de dessensibilizar esse medo e ressignificar esse medo. A terapia do enfrentamento, é enfrentar em doses homeopáticas que você suporte dentro do seu limite, e aí ir vencendo esse medo. É a questão de por que eu tenho medo da montanha-russa? Vá numa montanha-russa menor. É isso. Agora, o Edson, você acha, para a gente finalizar, você acha que 2022 é um ano realmente assim de descobertas, até por conta de tudo que a gente passou e tem muitas feridas que as pessoas estão cuidando, né? Seja por conta de mortes, né? Perdas familiares, a questão da economia, o desemprego. Então, nós temos passado momentos muito difíceis, o mundo de forma geral, desde 2020 até agora. E agora é que a pandemia desacelerou e há um cenário bem mais positivo pela frente. Então é a hora da gente perder o medo e dar a cara a tapa e lutar, né? É a hora de... Você falou uma palavra, é um ano de descobertas, eu diria o seguinte, é um ano de redescobrir-se, não é? Então, de você olhar para si novamente, admitir as suas potencialidades, aquilo que você tem de melhor e, principalmente, enfrentar as suas próprias adversidades, né? Vencer esse amador que existe em você, aquele que ama a sua própria dor para ser um vencedor. Justamente isso, viu, Nani? Se redescobrir, investir no autoconhecimento e bola para frente na vida.